Ele a olhava com desprezo, certo de que buscava luxo fácil. Mas uma revelação escondida no altar fez tudo mudar, e o que aconteceu diante de todos virou símbolo de redenção. Se inscreva no canal e descubra como um julgamento errado transformou um destino para sempre. O calor seco do fim de tarde pintava o céu de tons alaranjados quando a caminhonete velha estacionou em frente ao portão de ferro da Fazenda Esperança. A poeira levantada ainda pairava no ar quando Solange Ramalho, uma mulher de semblante rígido e olhar calculista, desceu do veículo puxando pelo braço uma jovem magra, com o vestido simples parcialmente rasgado e os pés descalços. Lara tinha apenas 23 anos e o medo estampado em seu rosto. Seus olhos, de um castanho profundo, estavam fixos no chão, como se ali pudesse encontrar algum consolo para o que estava por vir. A fazenda, uma das maiores produtoras de soja do Mato Grosso, impunha respeito na região. Todos conheciam seu proprietário, Theo Muller, um homem austero de 38 anos que raramente sorria. Alto, de ombros largos e olhar penetrante, ele caminhava agora em direção ao portão, acompanhado por seu capataz. "Está aí o que lhe prometi. A dívida está paga", disse Solange, sem olhar para a enteada que tremia ao seu lado. Sem mais palavras, a mulher entrou novamente na caminhonete e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e a jovem desamparada. Theo analisou Lara com frieza. Estava acostumado a negócios duros e a pessoas que se aproximavam apenas pelo seu dinheiro. Em sua mente, aquela cena era apenas mais um capítulo previsível. Uma moça que buscava se instalar sob o conforto de sua fortuna. "Joaquim, leve-a para o quarto dos fundos e explique as regras da casa", ordenou ao capataz, virando as costas sem dirigir uma única palavra à recém-chegada. O capataz, um senhor de meia idade com rugas profundas de sol e mãos calejadas pelo trabalho, fez um gesto para que Lara o seguisse. "Venha, menina. Não fique aí parada", disse com uma voz que, apesar de rude, carregava uma nota de compaixão. Lara acompanhou o homem, carregando uma pequena sacola de pano com seus poucos pertences. O caminho até a casa principal era ladeado por ipês amarelos em plena floração, criando um contraste quase irônico com o desespero que sentia. A propriedade era impressionante, com campos de soja que se estendiam até onde a vista alcançava, gado pastando em áreas mais distantes e instalações modernas para o beneficiamento da produção. Ao chegar aos fundos da casa principal, uma construção imponente de 2 andares com varandas amplas e janelas de madeira de lei, Joaquim mostrou a Lara um pequeno quarto anexo à área de serviço. "Aqui é onde você vai ficar. Banheiro no fim do corredor, compartilhado com o pessoal da cozinha. O patrão espera que você ajude nas tarefas da casa e no que mais for preciso." Ele fez uma pausa, olhando para os pés descalços e sujos da jovem. "Dona Zefa, a cozinheira, deve ter algum calçado que sirva em você. Fale com ela depois de se ajeitar." Lara assentiu, sem coragem de perguntar o que realmente se esperava dela naquela fazenda. As palavras da madrasta ainda ecoavam em sua mente. "Você vai servir ao Theo para pagar o que seu pai me deixou de dívidas. Seja grata por eu não ter te entregado aos homens da vila." O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro com colchão fino, um criado mudo com uma lamparina, um pequeno armário de madeira e uma cadeira compunham toda a mobília. A janela estreita dava para um pomar de árvores frutíferas, onde algumas galinhas ciscavam livremente. Lara sentou-se na cama, finalmente sozinha, e permitiu que algumas lágrimas escorressem silenciosamente. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha proteção. Seu pai havia falecido há 6 meses, deixando-a à mercê de Solange, que nunca escondera o desprezo que sentia pela enteada. A jovem não sabia exatamente que tipo de dívida seu pai havia deixado com Theo, mas pelo tratamento recebido, imaginava que fosse substancial. Nos dias que se seguiram, Lara trabalhava incansavelmente. Acordava antes do sol nascer para ajudar Dona Zefa com o café da manhã dos peões, depois limpava o galpão de ferramentas, alimentava as galinhas e os porcos e, à tarde, auxiliava na cozinha novamente. Nunca reclamava,
nunca fazia exigências. As roupas que usava eram doações das funcionárias da fazenda, peças simples, mas dignas, que substituíram o vestido rasgado com que chegara. Theo raramente aparecia na área dos funcionários. Quando o fazia, tratava todos com a mesma frieza distante, dando ordens secas e precisas. Ele evitava especialmente cruzar com Lara, como se sua presença o incomodasse de alguma forma. Nos raros momentos em que seus olhares se encontravam, ele desviava rapidamente, mantendo a convicção de que ela, como tantas outras, só estava interessada em seu dinheiro e posição. Uma noite, depois de 2 semanas na fazenda, Lara ouviu uma discussão acalorada vinda da varanda principal. Reconheceu a voz de Theo, mais alta e irritada do que o normal. "Não vou me casar com ela só porque você acha conveniente, mãe. Já disse que não quero arranjos. Filho, a Helena vem de uma boa família. A união das nossas fazendas seria excelente para os negócios. Você já tem 38 anos. Está mais do que na hora de constituir família." Argumentava Dona Berenice, a mãe de Theo, uma senhora elegante que morava na cidade e vinha à fazenda apenas nos fins de semana. "Não preciso de ninguém se metendo na minha vida. A fazenda vai muito bem do jeito que está." "É por causa daquela moça que a Solange trouxe, não é? Os comentários na cidade já começaram. Dizem que você comprou uma esposa." "Isso é ridículo. Ela está aqui porque o pai dela me deixou um prejuízo enorme e a Solange não tinha como pagar. É apenas uma funcionária como qualquer outra." Lara sentiu o rosto queimar de vergonha ao ouvir aquelas palavras. Então era assim que a viam na cidade, como uma esposa comprada. Recuou silenciosamente, decidida a não ouvir mais. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, pegou papel e caneta e escreveu uma carta com mãos trêmulas. Não sabia se alguém a leria ou se faria alguma diferença, mas precisava tentar explicar sua situação. Quando o dia amanheceu, antes que o movimento na fazenda começasse, Lara dirigiu-se à pequena capela que ficava no terreno, um lugar tranquilo onde raramente alguém ia durante a semana. Sobre o altar simples deixou a carta dobrada, sem remetente. Era uma aposta desesperada, um grito silencioso por compreensão em um lugar onde se sentia invisível. Voltou rapidamente para a casa principal, retomando suas tarefas como se nada tivesse acontecido, mas seu coração batia acelerado. A carta estava lançada e com ela talvez o início de uma mudança que ainda não podia imaginar. Theo tinha o hábito de visitar a capela toda quinta-feira pela manhã. Era um ritual solitário que mantinha desde a partida do pai, 7 anos atrás. Embora não fosse particularmente religioso, aqueles momentos de silêncio serviam como refúgio para organizar os pensamentos, longe das pressões da administração, da fazenda e das insistentes tentativas da mãe de arrumar-lhe um casamento. Naquela quinta-feira, após a discussão da noite anterior, seus passos o levaram ao pequeno templo de pedra com um peso extra nos ombros. As palavras da mãe sobre os comentários na cidade o incomodaram mais do que gostaria de admitir. Ao entrar na capela, a luz do sol filtrada pelos vitrais coloridos criava padrões dançantes no chão de madeira. O local estava vazio, como de costume. Theo caminhou até o altar simples, onde uma Bíblia permanecia aberta, e foi então que notou o papel dobrado, colocado cuidadosamente sobre as páginas sagradas. Intrigado, pegou a carta. Não havia nome, apenas palavras escritas com caligrafia apressada e algumas manchas que pareciam ser de lágrimas. Começou a ler com ceticismo, mas seu semblante foi mudando à medida que absorvia o conteúdo. "A quem possa se importar? Não sei se alguém lerá estas palavras, mas preciso explicar minha presença aqui. Não vim para a fazenda à esperança por escolha, nem estou atrás de conforto ou dinheiro. Meu pai, Augusto Sena, faleceu há 6 meses, deixando-me sob os cuidados de minha madrasta, Solange. Ele administrava uma pequena propriedade vizinha e, segundo Solange, contraiu dívidas com o Sr. Theo. Após sua partida, nossa situação financeira deteriorou rapidamente. Solange vendeu quase tudo e, quando não havia mais o que vender, decidiu usar-me como moeda de troca. Disse-me que seria melhor servir na casa do Sr. Theo do que acabar nas mãos dos homens da vila.
que frequentemente ameaçavam moças sozinhas. Não tive escolha nem para onde ir. Cresci apenas com meu pai. Não tenho outros parentes. Solange sempre deixou claro que eu era um fardo que ela carregava apenas por obrigação. Quero que saiba que nunca tive intenção de me aproveitar de ninguém. Nunca tive relacionamentos íntimos e meu maior medo é perder a pouca dignidade que ainda preservo. Trabalho duro e não peço nada além do que já me foi dado. Um teto e comida. Não espero compaixão, apenas compreensão de que não sou o que talvez pensem que sou. Sem assinatura. Theo releu a carta 3 vezes, sentindo a dureza de suas suposições se desfazer. Ficou parado por longos minutos, a carta ainda em suas mãos, enquanto fragmentos de memória surgiam em sua mente. Lembrou-se do velho Augusto Senna, um homem honrado que havia perdido a esposa no parto da filha e criara a menina sozinho. Recordou-se vagamente de uma visita à pequena propriedade vizinha, anos atrás, quando Lara devia ser apenas uma criança. A dívida mencionada por Solange. Ele não se lembrava de nenhuma dívida significativa. Augusto havia comprado alguns equipamentos e sementes a prazo, mas nada que justificasse vender a própria filha. Subitamente, a raiva tomou conta de Theo, não contra Lara, mas contra Solange e contra si mesmo, por ter sido tão cego, tão rápido em julgar. Dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa. Saiu da capela com passos determinados, a mente fervilhando de pensamentos. No caminho para a casa principal, cruzou com Joaquim, que imediatamente notou a mudança no semblante do patrão. Algum problema, patrão? Joaquim, onde está a moça, a Lara? Deve estar na horta com Dona Zefa, colhendo verduras para o almoço. Theo assentiu e mudou de direção, caminhando para a extensa horta que abastecia a casa. De longe, avistou a figura delicada de Lara, agachada entre fileiras de alface, conversando em voz baixa com a velha cozinheira. O sol da manhã iluminava seus cabelos castanhos presos em uma trança simples. Pela primeira vez, permitiu-se realmente olhar para ela. Não era apenas uma moça magra em roupas emprestadas, como inicialmente pensara. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma dignidade silenciosa que contrastava com a situação em que se encontrava. Aproximou-se lentamente e, quando Dona Zefa o viu, fez uma reverência discreta. Lara levantou-se rapidamente, assustada com a presença inesperada do fazendeiro. Seus olhos, aqueles mesmos olhos castanhos que evitavam encontrar os dele, agora pareciam ainda mais apreensivos. Senhor Theo, já estamos terminando aqui, apressou-se Dona Zefa. Não se preocupe, Zefa, na verdade preciso falar com a Lara. A senhora pode nos dar licença? A cozinheira lançou um olhar preocupado para a jovem, mas assentiu e afastou-se, carregando uma cesta de verduras. Lara permaneceu imóvel, o rosto baixo, as mãos unidas à frente do corpo em um gesto defensivo. Senhorita Lara, gostaria de conversar com você. Podemos caminhar um pouco? A formalidade no tratamento a surpreendeu. Até então, ele mal dirigira a palavra a ela, e nunca com aquela deferência. Sim, senhor, respondeu automaticamente. Eles começaram a caminhar lado a lado em silêncio. Theo parecia estar escolhendo cuidadosamente as palavras, enquanto Lara sentia o coração bater acelerado, temendo o que viria a seguir. Encontrei uma carta na capela hoje, disse ele finalmente, observando atentamente a reação dela. Lara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Seus dedos apertaram o tecido da saia simples que usava. Eu sinto muito, senhor. Não devia ter feito isso. Foi um momento de fraqueza. Não precisa se desculpar. Na verdade, eu quem deveria pedir desculpas pelo modo como a tratei desde que chegou. Ele fez uma pausa, parando à sombra de uma mangueira frondosa. Lara, quero que saiba que não existe dívida alguma que justifique o que Solange fez. Seu pai era um homem honrado, e pelo que me lembro não me devia nada significativo. Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Mas a madrasta disse... Ela mentiu, interrompeu Theo, com a voz firme, mas gentil. E eu fui tolo o suficiente para não questionar a situação, para aceitar o que parecia ser apenas mais um arranjo de conveniência.
Assumi o pior sobre você sem sequer te conhecer. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Lara. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, desde que chegara àquela fazenda, sentia que alguém realmente a via como pessoa. "O que vai acontecer comigo agora?" perguntou com a voz quase inaudível. "A partir de hoje, você não é mais uma empregada aqui, mas minha convidada", respondeu Theo, com uma suavidade que ele mesmo desconhecia possuir. "Mandei preparar um quarto para você na casa principal, com vista para o campo, e, se me permitir, gostaria de ajudá-la a entender melhor o que aconteceu com a propriedade do seu pai após sua partida. Acredito que Solange pode ter agido de má fé em mais aspectos do que imaginamos. O senhor faria isso por mim?" "Por quê?" A pergunta saiu, espontânea, carregada de genuína perplexidade. Theo sorriu, um sorriso real que transformava completamente seu rosto austero. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando o homem por trás da fachada fria que todos conheciam. Porque é o certo a fazer. E porque seu pai sempre foi respeitado. Nesta região, ele merece que sua filha seja tratada com dignidade. Naquele momento algo mudou entre eles. Não era ainda um sentimento romântico, mas um primeiro passo em direção a um entendimento mútuo, uma ponte sendo construída sobre o abismo de preconceitos e mal-entendidos que os separava. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lara foi escoltada por Dona Berenice, que havia sido informada da situação pelo filho, até um quarto espaçoso no segundo andar da casa principal. O cômodo tinha uma cama confortável, uma penteadeira antiga de madeira nobre, um armário amplo e, como prometido, uma janela que oferecia uma vista magnífica dos campos de soja e do pôr do sol. Sobre a cama estavam dispostos alguns vestidos, simples mas bonitos, que haviam pertencido à própria Dona Berenice em sua juventude. "Theo me contou tudo", disse a senhora com uma expressão séria, mas não hostil. "Solange Ramalho sempre teve fama de manipuladora, mas nunca imaginei que chegaria a tal ponto. Peço desculpas pelo modo como você foi tratada aqui, minha querida." Lara, ainda assimilando a súbita mudança em sua situação, apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta adequada para tanta generosidade inesperada. "Descanse agora. Amanhã será um novo dia", disse Dona Berenice, deixando-a sozinha com seus pensamentos. A notícia de que Lara Sena agora vivia como convidada na casa principal da Fazenda Esperança correu rápido pela região. Na pequena cidade de Nova Alvorada, a cerca de 20 quilômetros da propriedade, os comentários variavam do espanto à desconfiança. Muitos, acostumados a ver interesse em todo gesto, especialmente quando envolvia alguém tão poderoso quanto Theo Müller, não conseguiam acreditar na mudança de status da jovem sem segundas intenções. Durante a feira semanal que acontecia na praça central da cidade, Theo fez questão de comparecer pessoalmente, algo raro nos últimos anos. Vestido com simplicidade, mas emanando a autoridade natural de quem cresceu, comandando uma das maiores fazendas da região, ele andava entre as barracas de produtos locais, quando ouviu comentários maldosos sobre Lara. Dizem que a filha do Sena finalmente conseguiu o que queria. Primeiro entra como empregada, depois já está dormindo na casa grande. Sussurrava uma mulher para outra, sem perceber a aproximação do fazendeiro. Theo parou diante delas, o olhar fixo e intenso. As mulheres empalideceram ao reconhecê-lo. "Senhoras", disse ele com a voz alta o suficiente para atrair a atenção dos que estavam próximos. "Talvez as senhoras não saibam, mas Lara Sena foi vítima de uma injustiça. Ela não está na minha fazenda por escolha própria ou por interesse, mas porque foi entregue como se fosse uma mercadoria." Fez uma pausa, observando a reação chocada da pequena multidão que começava a se formar ao seu redor. "Quem é puro não se vende. Se acolhe, e é isso que estou fazendo. Acolhendo alguém que merece respeito, não fofocas maldosas." As palavras de Theo causaram um silêncio constrangedor. As mulheres murmuraram desculpas apressadas e se afastaram, enquanto os demais presentes observavam com uma mistura de surpresa e admiração. Era raro ver o fazendeiro defendendo alguém publicamente, ainda mais com tamanha veemência.
Entre os observadores estava Helena Vasconcelos, filha do proprietário da fazenda vizinha, e a pretendente que Dona Berenice tanto insistia em aproximar de Theo. Alta, de cabelos loiros perfeitamente arrumados e usando roupas de grife, ela observava a cena com os lábios comprimidos em desagrado. Aproximou-se de Theo assim que a pequena multidão começou a se dispersar. Que defesa apaixonada, Theo. Quase me convenceu, disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Helena, cumprimentou ele secamente. Não estou tentando convencer ninguém, apenas dizendo a verdade. A verdade é sempre relativa, não acha? Especialmente quando envolve uma moça bonita vivendo sob o mesmo teto que um dos solteiros mais cobiçados do estado. O comentário, carregado de insinuação, fez o sangue de Theo ferver. Não confunda minhas ações com suas interpretações. Helena, Lara merece ser tratada com dignidade, não como objeto de especulações maldosas. Claro, claro, dignidade, respondeu ela, com um tom que deixava claro que não acreditava em uma palavra. De qualquer forma, meus pais estão organizando um jantar na próxima semana e fazem questão da sua presença. Será que posso confirmar que você irá? Theo hesitou. Os jantares na Fazenda Pinheiros, propriedade dos Vasconcelos, eram eventos sociais importantes, onde negócios eram discutidos e alianças formadas. Recusar seria considerado uma desfeita significativa. Estarei lá, respondeu finalmente. Ótimo. E claro, sinta-se à vontade para trazer sua convidada. Será interessante conhecê-la melhor. Com um sorriso calculado, Helena afastou-se, deixando Theo com a certeza de que aquele convite era um teste, uma forma de expor Lara ao escrutínio da alta sociedade local. De volta à Fazenda Esperança, Theo encontrou Lara na varanda da casa principal, folheando atentamente um grosso livro sobre agricultura sustentável. Nas 2 semanas que se seguiram à descoberta da carta, ela havia demonstrado um interesse genuíno pelas operações da fazenda, especialmente pelas técnicas de cultivo que respeitavam o meio ambiente. Vejo que encontrou minha biblioteca, comentou ele, sentando-se na cadeira ao lado. Lara sorriu, um sorriso tímido mas autêntico que iluminava seu rosto de uma forma que Theo começava a achar encantadora. Espero que não se importe. Dona Berenice disse que eu poderia pegar os livros que quisesse. Claro que não me importo. Na verdade, fico feliz em ver alguém realmente interessado nesses assuntos. A maioria das pessoas só se preocupa com o lucro imediato, não com a sustentabilidade a longo prazo. Meu pai sempre dizia que a terra é um empréstimo que recebemos dos nossos filhos, não uma herança dos nossos pais, comentou ela, com um brilho nostálgico nos olhos. Ele plantava usando técnicas tradicionais, respeitando os ciclos naturais. Theo assentiu, impressionado com a sabedoria daquelas palavras. Seu pai era um homem à frente do seu tempo. Muitos produtores só agora estão percebendo a importância dessas práticas. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto observavam o pôr do sol tingir o céu de vermelho e dourado. Era estranho como, em tão pouco tempo, a presença de Lara havia se tornado algo natural, quase necessário, na rotina de Theo. Sua gentileza inata, sua curiosidade genuína e sua força silenciosa o atraíam de uma forma que nunca havia experimentado antes. Fui à cidade hoje, disse ele finalmente. Ouvi alguns comentários sobre você, sobre nós. Lara baixou os olhos, as mãos apertando levemente as páginas do livro. Imagino que não tenham sido gentis. Não foram, mas deixei claro que penso sobre esses rumores. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Fui convidado para um jantar na Fazenda Pinheiros na próxima semana. Os Vasconcelos são pessoas influentes na região e recusar seria complicado para os negócios. Entendo. Não se preocupe comigo, estarei bem aqui. Na verdade, disse Theo, virando-se para encará-la diretamente. Gostaria que você me acompanhasse. Os olhos de Lara se arregalaram em surpresa. Eu? Mas eu não pertenço a esse mundo, Theo. Não saberia como me comportar, o que dizer. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, sem o formal senhor
que sempre usava. O som de seu nome nos lábios dela causou uma sensação estranha e agradável em seu peito. Você é inteligente e tem mais dignidade do que muitos que nasceram em berço de ouro. Além disso, acrescentou com um meio sorriso, confesso que a ideia de enfrentar Helena e seus pais sozinho não me agrada nem um pouco. Lara riu, um som cristalino que Theo percebeu que queria ouvir mais vezes. Então serei sua companhia por solidariedade? Será minha companhia porque quero que todos vejam a pessoa extraordinária que você é, respondeu ele, com uma sinceridade que o surpreendeu. As bochechas de Lara coraram intensamente e ela desviou o olhar, incapaz de processar o elogio, inesperado. Eu não tenho roupas adequadas para um evento assim, murmurou buscando uma desculpa prática para esconder seu turbilhão de emoções. Isso é facilmente resolvido. Amanhã podemos ir à cidade, à loja da Dona Celina. Ela faz os vestidos mais elegantes da região. Diante da hesitação visível de Lara, Theo acrescentou, considere um investimento no seu futuro. Independentemente do que decidir fazer depois, ter algumas roupas de qualidade sempre será útil. A menção ao futuro trouxe à tona uma questão que Lara vinha evitando pensar. O que aconteceria com ela a longo prazo? Sua posição na Fazenda Esperança era indefinida. Era uma convidada, sim, mas por quanto tempo? O que faria quando chegasse a hora de seguir seu próprio caminho? Está bem, concordou finalmente. Irei ao jantar com você. Na manhã seguinte, Theo e Lara dirigiram-se à cidade no confortável SUV dele. Era a primeira vez que Lara saía da fazenda desde sua chegada, e a perspectiva de ser vista ao lado de Theo a deixava nervosa. A loja de Dona Celina ficava numa das ruas principais de Nova Alvorada. Uma construção antiga, mas bem conservada, com vitrines elegantes exibindo vestidos e ternos sob medida. A proprietária, uma senhora de 60 anos com olhos experientes e mãos habilidosas, recebeu-os com um sorriso caloroso que se ampliou ao ver Lara. Então essa é a jovem de quem todos estão falando, disse, sem rodeios, mas sem maldade. É um prazer finalmente conhecê-la, querida. Lara, acostumada a receber olhares de desconfiança, ficou surpresa com a recepção amigável. O prazer é meu, senhora, respondeu timidamente. Dona Celina, precisamos de alguns vestidos para Lara, incluindo um especial para o jantar dos Vasconcelos, explicou Theo. Ah, entendo. Um evento importante, então. Venha, querida, vamos ver o que temos para você. As horas seguintes foram uma experiência completamente nova para Lara. Dona Celina a tratava com respeito e atenção, ajudando-a a escolher modelos que valorizassem sua beleza natural sem parecerem ostensivos. Para o jantar, selecionaram um vestido azul marinho de corte simples, mas elegante, que destacava a delicadeza de sua silhueta e complementava o tom de sua pele. Você está absolutamente deslumbrante, comentou Dona Celina, ajustando os últimos detalhes do vestido enquanto Lara se observava no espelho, mal reconhecendo a imagem refletida. Theo, que aguardava na área externa da loja, ficou momentaneamente sem palavras quando ela saiu do provador. Seus olhos a percorreram lentamente, com uma admiração que ia muito além da aprovação do vestido. O que acha? Perguntou Lara, insegura diante do silêncio dele. Acho que todos os homens naquele jantar vão me invejar, respondeu ele, com a voz ligeiramente rouca. O comentário, dito com tanta naturalidade, fez o coração de Lara acelerar. Era a primeira vez que Theo expressava tão abertamente sua atração por ela, e a sinceridade em seus olhos não deixava dúvidas de que não era apenas um elogio casual. Algo estava mudando entre eles, evoluindo, de gratidão e respeito mútuo para algo mais profundo e mais complexo. E ambos, ainda que não admitissem, começavam a sentir o peso e a promessa dessa mudança. A Fazenda Pinheiros, propriedade da família Vasconcelos, era conhecida por sua opulência, diferente da Fazenda Esperança, onde a modernidade se harmonizava com a simplicidade rústica. Os Vasconcelos faziam questão de exibir sua riqueza em cada detalhe. A casa principal, uma mansão de estilo neoclássico com colunas imponentes e jardins meticulosamente cuidados,
parecia deslocada no cenário do interior do Mato Grosso, como se tivesse sido transportada de alguma capital europeia. Theo estacionou seu SUV entre os carros de luxo que já ocupavam a entrada circular da mansão. Vestia um terno bem cortado que realçava seus ombros largos, mas sem ostentação. Sua elegância vinha mais da postura confiante do que das roupas caras. Ao seu lado, Lara respirava fundo, tentando controlar o nervosismo. O vestido azul marinho caía perfeitamente em seu corpo, e seus cabelos, geralmente presos em uma trança simples, agora emolduravam seu rosto em ondas suaves. Discreta, mas deslumbrante, ela emanava uma beleza natural que não precisava de artifícios. "Está pronta?" perguntou Theo, oferecendo-lhe o braço. Lara assentiu, colocando a mão levemente sobre o braço dele. "Lembre-se, você não tem nada a provar a essas pessoas. Apenas seja você mesma." As palavras dele trouxeram algum conforto, mas não dissiparam completamente sua apreensão. Ao entrarem no salão principal, onde cerca de 30 convidados já circulavam com taças de champanhe nas mãos. O burburinho de conversas diminuiu momentaneamente. Todos os olhares se voltaram para o casal recém-chegado. Alguns curiosos, outros claramente críticos. Ricardo Vasconcelos, o patriarca da família, foi o primeiro a se aproximar. Um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso calculado. Ele estendeu a mão para Theo. "Müller, que bom que pôde vir, e vejo que trouxe companhia", disse, avaliando Lara com um olhar que a fez sentir-se como um objeto em exposição. "Ricardo", cumprimentou Theo com um aceno de cabeça. "Esta é Lara Senna, minha convidada." "Senna? Algum parentesco com Augusto Senna, o pequeno produtor?" perguntou Ricardo, com um tom levemente condescendente. "Sou filha dele, senhor", respondeu Lara, com uma calma dignidade que surpreendeu até a si mesma. "Ah, sim, lembro-me do velho Augusto. Um homem trabalhador, embora um tanto limitado em suas ambições. Soube que ele nos deixou recentemente. Meu pai acreditava que o verdadeiro sucesso está no respeito à terra e às pessoas, não apenas nos lucros", respondeu Lara com firmeza, mas sem agressividade. A resposta inesperada fez Ricardo erguer as sobrancelhas enquanto Theo disfarçava um sorriso de orgulho. Antes que Ricardo pudesse responder, sua esposa Marta e a filha Helena se juntaram ao grupo. Helena, exuberante em um vestido vermelho, decotado e joias caras, lançou um olhar avaliativo para Lara, antes de se voltar para Theo com um sorriso sedutor. "Theo, que bom que veio. Estávamos começando a achar que você nos daria um bolo", disse, colocando a mão sobre o braço dele, de maneira possessiva. Theo, educadamente, mas com firmeza, deu um passo para trás, quebrando o contato. "Nunca deixaria de comparecer a um convite dos Vasconcelos", respondeu diplomaticamente. "E esta deve ser a moça da fazenda", comentou Marta, examinando Lara dos pés à cabeça. "Um vestido encantador, querida." "Dona Celina?" "Sim, senhora", confirmou Lara. "Ela tem um talento admirável." "De fato, é impressionante o que ela consegue fazer com tão pouco", respondeu Marta, com um sorriso que não alcançava seus olhos. O comentário, claramente destinado a diminuir Lara, pairou no ar como um veneno sutil. Theo sentiu a tensão crescer e decidiu intervir. "Se nos dão licença, gostaria de apresentar Lara aos demais convidados", Anne disse, guiando-a para longe da família anfitriã. "Não deixe que te afetem", murmurou para ela, enquanto caminhavam pelo salão. "Eles tratam todos assim, até mesmo seus iguais." "Não se preocupe", respondeu Lara com um pequeno sorriso. "Cresci ouvindo meu pai dizer que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é." À medida que a noite avançava, Lara foi apresentada a diversos fazendeiros e empresários locais. Para surpresa de muitos e irritação visível de Helena, ela se mostrou uma companhia inteligente e agradável, capaz de discutir desde técnicas agrícolas sustentáveis até literatura brasileira contemporânea. Sua humildade genuína, combinada com uma sabedoria que vinha da vida real e não de títulos acadêmicos, cativou vários dos presentes. Durante o jantar, servido em uma longa mesa de madeira nobre, Lara foi estrategicamente colocada longe de Theo.
entre dois idosos que raramente participavam das conversas. Era uma tática óbvia para isolá-la, mas ela manteve a compostura, engajando os senhores em conversas sobre a história da região, um tópico que seu pai sempre adorara discutir. Theo, por sua vez, foi posicionado entre Helena e uma jovem herdeira de uma rede de supermercados, ambas claramente interessadas em atrair sua atenção. Ele respondia educadamente às perguntas, mas seus olhos frequentemente buscavam Lara do outro lado da mesa, admirando sua capacidade de se adaptar com graça àquela situação desconfortável. Após o jantar, enquanto os convidados se dispersavam pelo salão para o café e licores, Helena conseguiu isolar Theo em um canto mais reservado. Vejo que sua ex-protegida está se saindo bem, considerando as circunstâncias, comentou bebericando sua taça de vinho. Lara é uma mulher excepcional. Não precisava da minha proteção para impressionar seus convidados. Oh, Theo, sempre tão cavalheiro, riu Helena, aproximando-se mais. Mas sejamos sinceros, ela pode até ter um certo charme rústico, mas não pertence a este mundo. O nosso mundo. E que mundo seria esse, Helena? Um onde julgamos as pessoas pelo sobrenome ou pelo saldo bancário? Um mundo com certas expectativas e responsabilidades, respondeu ela, seu tom endurecendo ligeiramente. Você é Theo Müller, herdeiro de uma das maiores fazendas do estado. Tem uma reputação a zelar, negócios a expandir, alianças a formar. Ela fez uma pausa significativa. Meu pai mencionou que está considerando uma fusão de nossas propriedades. Seria um movimento estratégico brilhante para ambas as famílias. A insinuação não poderia ser mais clara. Theo sentiu uma irritação crescente, não apenas pelo tom possessivo de Helena, mas pela presunção de que ele participaria desse jogo de interesses disfarçado de romance. Qualquer decisão de negócios que eu tomar será baseada em análises econômicas e estratégicas, não em arranjos pessoais, respondeu friamente. Helena estreitou os olhos, deixando cair a máscara de cordialidade. É por causa dela, não é? Essa caipira aparece do nada, e de repente você está cego para oportunidades que estiveram diante do seu nariz por anos. Não fale dela dessa forma, advertiu Theo, a voz baixa, mas carregada de autoridade. E sim, Lara me fez enxergar muitas coisas que estavam diante do meu nariz, inclusive a superficialidade de certas relações que eu considerava importantes. Sem esperar resposta, ele se afastou procurando Lara entre os convidados. Encontrou-a em uma varanda lateral, observando o céu estrelado do cerrado Mato Grossense. Sozinha e aparentemente perdida em pensamentos, ela parecia ainda mais bela sob a luz prateada da lua. Fugindo da festa? Perguntou Theo, juntando-se a ela. Lara sorriu, aquele sorriso genuíno que ele começava a valorizar acima de qualquer coisa. Apenas precisava de um momento para respirar. É muita informação para processar em uma noite. Você se saiu maravilhosamente bem, impressionou a todos, inclusive aqueles que vieram com preconceitos. Nem todos ficaram impressionados, observou ela, com um tom levemente divertido. Acho que Helena Vasconcelos preferiria que eu estivesse servindo as mesas em vez de sentada. A elas. Theo riu, aproximando-se mais, seus braços quase se tocando na balaustrada da varanda. Helena tem seus próprios interesses em jogo, interesses que não coincidem com os meus. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles, carregado de palavras não ditas e sentimentos ainda não totalmente compreendidos. Foi Theo quem finalmente quebrou o silêncio. Lara, há algo que preciso lhe contar, algo sobre seu pai, sobre a suposta dívida. Ela virou-se para encará-lo, a expressão subitamente séria. O que há para contar? Estive investigando os registros da fazenda e conversando com pessoas na cidade. Seu pai não me devia praticamente nada quando partiu. Na verdade, tudo indica que Solange vendeu grande parte dos equipamentos e do gado da propriedade e embolsou o dinheiro. Mas a fazenda, nossa terra? Pelo que descobri, Solange conseguiu que seu pai assinasse uma procuração, dando a ela plenos poderes sobre a propriedade. Depois que ele se foi, ela vendeu tudo para Ricardo Vasconcelos por um valor muito abaixo do mercado. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas.
não apenas pela dor da traição, mas pela confirmação de suas suspeitas. Sempre soubera que Solange não era confiável, mas nunca imaginara a extensão de sua ganância. Então eu realmente não tenho nada, murmurou, mais para si mesma do que para Theo. Nenhum lugar para chamar de lar. Você tem um lar, Lara, respondeu ele, segurando delicadamente suas mãos. Na Fazenda Esperança, pelo tempo que quiser ficar. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, algo silencioso, mas profundo, passou entre eles. Não era apenas gratidão ou atração física, mas um entendimento mútuo, um reconhecimento de almas que, apesar de virem de mundos tão diferentes, compartilhavam valores fundamentais. Por que está fazendo tudo isso por mim, Theo? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. No início talvez fosse culpa ou um senso de responsabilidade. Admitiu ele com honestidade. Mas agora... Ele hesitou buscando as palavras certas. Agora é porque não consigo imaginar a fazenda sem você. Sem seu sorriso nas manhãs, sem sua companhia nas caminhadas pelo campo, sem sua voz lendo em voz alta na varanda enquanto o sol se põe. A confissão, tão direta e sincera, deixou Lara momentaneamente sem palavras. Seu coração batia acelerado, um misto de alegria e medo tomando conta dela. Medo porque nunca havia se sentido assim antes. Medo porque sabia que relacionamentos entre pessoas de mundos tão diferentes raramente eram aceitos sem questionamentos. Medo porque ainda carregava as cicatrizes emocionais de uma vida de perdas e abandonos. Começou ela, mas foi interrompida por um pigarro alto vindo da entrada da varanda. Ricardo Vasconcelos os observava com uma expressão de divertimento cínico. Perdoem a interrupção do momento íntimo. Apenas vim informar que estamos reunindo todos para um brinde especial. Theo assentiu rigidamente, irritado pela intrusão, mas mantendo a compostura. Estaremos lá em 1 minuto, Ricardo. O patriarca dos Vasconcelos deu um sorriso frio antes de se retirar, deixando no ar a certeza de que o que havia presenciado seria tema de conversas na manhã seguinte. Acho melhor voltarmos, disse Lara, ajeitando nervosamente o vestido. Sim, concordou Theo, oferecendo-lhe o braço novamente. Mas esta conversa não acabou, Lara. Há muito mais que preciso te dizer. Enquanto caminhavam de volta ao salão, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Os sentimentos que vinham crescendo silenciosamente agora haviam sido parcialmente revelados, e não havia como voltar atrás. O caminho à frente seria cheio de desafios. A sociedade local com seus preconceitos, Helena com seu orgulho ferido, Solange com seus segredos e mentiras, mas naquela noite, sob as estrelas do cerrado, uma promessa silenciosa havia sido feita. Uma promessa de que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos o que estivesse por vir. O sol mal havia nascido quando Joaquim bateu urgentemente à porta do quarto de Theo. O capataz, normalmente calmo e contido, tinha o rosto marcado pela preocupação e respirava pesadamente, como se tivesse corrido até ali. Theo, que já estava acordado, mas ainda não havia se levantado, sentiu imediatamente que algo grave acontecera. Patrão, desculpe incomodá-lo tão cedo, mas tem uma situação que precisa da sua atenção imediata, disse Joaquim, assim que Theo abriu a porta, ainda vestindo o roupão sobre o pijama, os cabelos despenteados, denunciando que acabara de sair da cama. O que aconteceu, Joaquim? Algum problema com o gado, com a plantação? O capataz negou com a cabeça, passando a mão pelo rosto enrugado em um gesto nervoso que Theo nunca havia visto antes. É a Solange Ramalho, patrão. Está na entrada. Da fazenda exigindo entrar, e não está sozinha. Trouxe um homem que se apresentou como advogado. Diz que não vai embora até falar com a Lara. A notícia fez o sangue de Theo gelar. 2 semanas haviam se passado desde o jantar na Fazenda Pinheiros. 2 semanas em que sua relação com Lara havia se aprofundado, ainda que nenhum dos dois tivesse dado o passo final para transformar a crescente atração em algo concreto. Eram 2 pessoas feridas pelo passado, cautelosas em relação ao futuro, mas cada vez mais certas do que sentiam.
Naquelas 2 semanas, haviam compartilhado longas caminhadas pelo campo, conversas profundas sobre suas vidas e sonhos, e momentos de silêncio confortável na varanda, observando o pôr do sol. Cada dia que passava, Theo se surpreendia mais com a força interior, a inteligência e a gentileza de Lara. E agora, quando finalmente começavam a construir algo verdadeiro, Solange reaparecia como uma sombra do passado. "Você disse que deixou eles entrarem?" e perguntou Theo, já procurando roupas no armário. "Não, senhor. Estão esperando no portão principal. Renato está lá garantindo que não passem sem sua autorização." "Você fez bem, Joaquim. Avise Dona Berenice imediatamente. E peça para Zefa preparar café para todos na sala principal. Precisaremos de uma atmosfera civilizada para lidar com essa situação. Estarei lá em 10 minutos. Enquanto o capataz se afastava apressadamente pelo corredor, Theo vestiu-se com roupas simples mas impecáveis, calça jeans escura, camisa social azul e botas de couro. Queria estar apresentável, mas sem ostentação. Sabia que este seria um confronto importante e precisava manter a compostura acima de tudo. No corredor, encontrou Lara saindo de seu quarto, o rosto pálido e os olhos arregalados em preocupação. Ela já vestia uma calça jeans simples e uma blusa branca, o cabelo preso em um coque apressado. Mesmo naquele momento de tensão, Theo não pôde deixar de notar como ela estava bonita em sua simplicidade natural. Ouvi a movimentação. "É verdade que ela está aqui?" perguntou Lara, a voz trêmula, mas determinada. Havia algo em seu olhar, uma mistura de medo e coragem, que tocou profundamente Theo. Theo assentiu, aproximando-se dela e segurando suas mãos em um gesto de apoio. Sentiu-as frias e ligeiramente trêmulas. "Está, e trouxe um advogado. Mas não se preocupe, não deixarei que ela te faça mal." Novamente, "Lembre-se, você não está sozinha nessa." As palavras dele trouxeram um pouco de cor de volta ao rosto de Lara. Era verdade, ela não estava mais sozinha. Tinha Theo, Dona Berenice e até mesmo os funcionários da fazenda, que nos últimos meses haviam se tornado uma espécie de família para ela. Uma família que escolhera por afinidade, não por sangue. "Vamos enfrentar isso juntos", disse ela, apertando levemente as mãos dele antes de soltá-las. O corredor estava agora iluminado pelos primeiros raios de sol que entravam pelas amplas janelas da casa, criando padrões dourados no assoalho de madeira. Era como se a própria natureza quisesse lembrar a ambos que mesmo nos momentos mais sombrios a luz sempre encontra um caminho. "Antes de descermos", disse Theo baixando a voz, "há algo que você precisa saber. Venho investigando a situação da propriedade do seu pai nas últimas semanas. Descobri irregularidades na forma como Solange vendeu as terras para os Vasconcelos." Os olhos de Lara se arregalaram em surpresa. "Que tipo de irregularidades?" "A procuração que seu pai supostamente assinou dando plenos poderes a ela tem problemas sérios. E há transferências bancárias suspeitas para contas no exterior logo após a partida dele." Theo hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras para não reabrir feridas. "Tenho documentos, evidências. Não queria te contar até ter certeza, até saber exatamente como poderíamos usar essas informações para proteger você." "Por isso você tem estado tão ocupado no escritório até tarde", murmurou Lara, compreendendo finalmente o motivo das noites em que Theo se recolhia com documentos e telefonemas. "Por que não me disse antes? Porque não queria te dar falsas esperanças. E porque queria te proteger da dor de reviver tudo isso", admitiu ele com sinceridade. "Mas agora que ela está aqui, precisamos usar todas as armas que temos." Lara assentiu, respirando fundo, como se reunisse forças para a batalha que estava por vir. "Estou pronta", disse simplesmente. 20 minutos depois, todos estavam reunidos na ampla sala de estar da casa principal. Solange Ramalho, uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos tingidos de loiro e unhas vermelhas compridas, sentava-se rigidamente em uma poltrona, as pernas cruzadas em uma postura defensiva. Seu rosto, marcado por rugas que o excesso de maquiagem tentava disfarçar, tinha uma expressão dura e calculista. Ao seu lado,
Um homem de meia-idade com óculos de armação fina e terno cinza impecável segurava uma pasta de couro no colo, examinando discretamente o ambiente luxuoso da sala. Do outro lado, Theo e Lara ocupavam o sofá, seus corpos inconscientemente próximos, como se buscassem força um no outro. Dona Berenice, elegante mesmo em sua simplicidade matinal, sentava-se em uma cadeira próxima, seu olhar atento e protetor fixo nos visitantes. No ar pairava o aroma do café recém-preparado que Zefa havia servido, contrastando com a tensão palpável que dominava o ambiente. Bem, vamos direto ao assunto, começou Solange, sem se preocupar com amenidades. Seu tom era arrogante, como se ainda tivesse algum poder sobre Lara. Vim buscar o que é meu por direito. Lara é minha enteada e responsabilidade legal. Ela deve voltar comigo imediatamente. Theo manteve a expressão impassível, mas sua voz era firme quando respondeu. Lara é uma adulta de 23 anos, plenamente capaz de decidir onde e com quem quer viver. Além disso, pelo que entendi, você a entregou como pagamento de uma dívida inexistente. Não me parece que seu interesse seja genuinamente o bem-estar dela. Solange deu um sorriso frio, seus olhos nunca deixando o rosto de Theo. Entendo que você tenha se afeiçoado à minha enteada, Sr. Muller. Afinal, ela é uma moça bonita, não é mesmo? Mas não vamos confundir as coisas. Há questões legais envolvidas aqui. O advogado pigarreou, ajustando os óculos antes de abrir sua pasta e retirar alguns documentos cuidadosamente organizados. Sr. Muller, independentemente das circunstâncias que trouxeram a senhorita Senna à sua propriedade, o fato é que minha cliente, como viúva de Augusto Senna, tem direitos sobre os bens da família. E temos motivos para acreditar que a jovem trouxe consigo itens de valor que pertencem legalmente à senhora Ramalho. Lara, que até então permanecera calada, deixou escapar uma risada amarga. O som, tão incomum vindo de alguém geralmente tão contida, fez todos os olhares se voltarem para ela. Itens de valor? Cheguei aqui com a roupa do corpo e uma sacola com 2 mudas de roupa usada. O que mais você acha que eu poderia ter trazido, Solange? As joias da família que nunca existiram? O dinheiro que você já havia gasto? Sua voz tremia levemente, não de medo, mas de indignação, contida por meses. Os documentos da fazenda, respondeu Solange com os olhos estreitos. Seu pai mantinha uma caixa de metal com escrituras e papéis importantes. Aquela caixa verde antiga que ele guardava no escritório. Ela desapareceu no mesmo dia em que você veio para cá. Isso é absurdo, exclamou Lara, inclinando-se para frente no sofá. Você sabe muito bem que nunca tive acesso a esses documentos. Você mantinha tudo trancado no seu quarto desde que ele se foi. Eu mal podia entrar no escritório sem sua permissão. Temos apenas sua palavra contra a da minha cliente, interveio o advogado em tom monótono que sugeria que havia feito aquele mesmo discurso muitas vezes antes. E considerando que a senhorita Senna agora vive em circunstâncias confortáveis, graças à generosidade do Sr. Muller, é compreensível que haja suspeitas sobre suas motivações. Theo sentiu a raiva crescer dentro dele, uma raiva fria e controlada que sempre fora mais perigosa que seus raros acessos de fúria. Como aquelas pessoas podiam entrar em sua casa e acusar Lara, a pessoa mais honesta e íntegra que já conhecera, de roubo e manipulação? Era como se projetassem nela exatamente o que eles mesmos fariam, se estivessem em sua posição. Mas Theo sabia que perder o controle só prejudicaria a situação de Lara. Respirou fundo, lembrando-se das cartas que tinha na manga. Doutor Monteiro. Dr. Cláudio Monteiro, do escritório Monteiro, Albuquerque e Associados. O advogado entregou um cartão de visitas para Theo, que o examinou brevemente, antes de colocá-lo sobre a mesa de centro. Dr. Monteiro, aprecio sua tentativa de defender sua cliente, mas creio que há fatos importantes que o senhor desconhece. Theo levantou-se calmamente, caminhando até uma escrivaninha no canto da sala, de onde retirou uma pasta de documentos. Grossa, tenho investigado a situação da propriedade dos Senna nos últimos meses e descobri irregularidades significativas na venda das terras para Ricardo Vasconcelos.
Solange empalideceu visivelmente, enquanto o advogado a olhava com surpresa. Era claro que ela não havia compartilhado todos os detalhes com seu representante legal. Que tipo de irregularidades? Perguntou ele, claramente pego de surpresa. Para começar, continuou Theo, retornando ao seu lugar ao lado de Lara, a procuração que Augusto Sena supostamente assinou dando plenos poderes à senhora Ramalho tem uma data curiosa. 2 semanas após ele ter sido hospitalizado com um AVC que o deixou incapacitado de assinar qualquer documento. Tenho declarações assinadas do Dr. Ferreira, médico que o atendeu no Hospital Santa Cruz, confirmando que Augusto não tinha condições físicas ou mentais de assinar qualquer documento naquela data. Theo abriu a pasta, retirando alguns papéis que entregou ao advogado. Além disso, consegui estes registros de transferências bancárias, mostrando movimentações suspeitas da conta conjunta de Augusto e Solange para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, aberta 1 semana após o falecimento dele. O valor total transferido é de R$ 1.750.000, curiosamente, muito próximo do valor de mercado da propriedade do Sena na época. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Dona Berenice observava a cena com um pequeno sorriso de satisfação, enquanto Lara olhava para Theo com uma mistura de surpresa e gratidão. Ela não sabia que ele havia investigado tão a fundo a situação, nem que as suspeitas que sempre tivera sobre a madrasta poderiam ser comprovadas de forma tão contundente. Também conversei com o tabelião que supostamente reconheceu a assinatura de Augusto na procuração, continuou Theo implacável. Ele admitiu em declaração registrada em cartório que reconheceu a firma sem a presença de Augusto, apenas com base na insistência da senhora Ramalho de que o marido estava muito doente para comparecer pessoalmente. O advogado ajustou os óculos nervosamente, folheando os documentos com crescente desconforto. Depois de alguns minutos de silêncio tenso, olhou para sua cliente com uma expressão que misturava irritação e preocupação profissional. Senhora Ramalho, a senhora não mencionou nada disso quando me contratou. Porque não é verdade, exclamou Solange, levantando-se abruptamente, as mãos tremendo de raiva ou medo. Talvez ambos. Ele está inventando tudo isso para ficar com ela. Não vê o que está acontecendo? Ele quer a Lara e está usando esses documentos falsos para me afastar. Não estou inventando nada, respondeu Theo calmamente, sem se alterar diante da explosão dela. Todos os documentos estão aí, devidamente autenticados. Tenho também depoimentos assinados de funcionários do banco e do escritório de Ricardo Vasconcelos, confirmando as transações irregulares. Fez uma pausa significativa, antes de acrescentar: estou preparado para levar essas evidências à polícia e ao Ministério Público se necessário. Tenho certeza de que eles teriam grande interesse em investigar um caso de falsificação de documentos, desvio de fundos e possível fraude contra uma herdeira legítima. Dr. Monteiro terminou de examinar os documentos, seu rosto agora sério e profissional. Fechou a pasta e olhou diretamente para Solange. Preciso falar com a senhora em particular, disse com uma firmeza que não admitia contestação. O que está acontecendo, Cláudio? Você é meu advogado, defenda meus interesses, exigiu Solange, a voz subindo 1/8 em desespero. Estou tentando protegê-la de acusações muito sérias, respondeu ele, mantendo a compostura profissional. Falsificação de documentos, desvio de fundos, fraude, evasão de divisas, são crimes graves, senhora Ramalho, com penas que podem chegar a até 12 anos de reclusão. Se o Sr. Muller levar essas evidências às autoridades, a senhora pode enfrentar consequências legais muito sérias. A realidade da situação finalmente pareceu atingir Solange como um balde de água fria. Seu rosto, antes contorcido em raiva, agora mostrava puro medo. Ela olhou para Lara, depois para Theo, depois novamente para o advogado, avaliando suas opções rapidamente. O que você quer? Perguntou finalmente a Theo, a voz quase um sussurro. Toda a arrogância havia desaparecido, substituída por uma compreensão tardia da gravidade de sua situação. Quero que deixe Lara em paz, respondeu Theo simplesmente, sua voz calma, mas inflexível. Que assine um documento reconhecendo que
Ela não tem nenhuma obrigação legal para com você e que renuncia a qualquer suposto direito sobre ela ou seus pertences. Quero também que assine uma declaração, admitindo que a venda da propriedade foi irregular e que os fundos foram desviados. E em troca? A pergunta saiu quase como uma súplica. Em troca, estas evidências ficam entre nós. Não as levarei à polícia ou ao Ministério Público, desde que você mantenha distância e nunca mais tente interferir na vida dela. Solange parecia prestes a protestar, mas o advogado colocou uma mão em seu braço em um claro sinal de advertência. Após alguns segundos de tensão palpável, ela assentiu rigidamente. Tudo bem, farei o que pede. Mas quero um acordo por escrito garantindo que não usará essas informações contra mim no futuro. Dr. Monteiro pode redigir o documento agora. Mesmo, concordou Theo. Temos um escritório onde vocês podem trabalhar em privacidade. Joaquim os acompanhará. Enquanto o advogado era conduzido por Dona Berenice ao escritório, Solange permaneceu na sala, evitando olhar diretamente para Lara. Um silêncio desconfortável pairou no ar até que, surpreendentemente, foi Lara quem o quebrou. Por que, Solange? A pergunta, simples mas carregada de anos de dor contida, fez a madrasta finalmente encará-la. Por que me odiou tanto desde o início? Eu era apenas uma criança quando você se casou com meu pai. Tentei de todas as formas te agradar, ser a filha que você nunca teve. A voz de Lara tremia levemente, mas seus olhos permaneciam secos e firmes. A pergunta, feita sem raiva, mas com genuína perplexidade, pareceu pegar a madrasta desprevenida. Por um momento, algo semelhante a remorso passou por seu rosto envelhecido prematuramente pelas amarguras da vida. Eu não foi assim, respondeu ela hesitante, como se procurasse palavras para explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente. Seu pai sempre te colocou em primeiro lugar. Não havia espaço para mim naquela casa, não de verdade. Eu era apenas a mulher que cuidava das coisas práticas, enquanto ele idolatrava a memória da sua mãe e mimava você. Solange olhou para suas próprias mãos, evitando novamente o olhar de Lara. Quando nos casamos, achei que finalmente teria a segurança que sempre busquei. Um homem bom, uma propriedade, respeito na comunidade, mas seu pai, ele nunca me amou. De verdade. Era sempre minha Clarinha aqui, minha Clarinha ali, falando da sua mãe como se ela fosse uma santa. E você era a imagem viva dela. Lara sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome da mãe que nunca conhecera, que partira dando a luz a ela. Era verdade que seu pai sempre mantivera viva a memória de Clara, mas nunca imaginara como isso afetara a segunda esposa. Meu pai te deu tudo o que tinha, respondeu Lara com firmeza, mas sem crueldade. Seu nome em contas conjuntas, acesso à administração da fazenda, um lar, e mesmo assim não foi suficiente. Nunca é suficiente quando você sabe que está apenas ocupando o lugar de alguém que nunca será esquecido, respondeu Solange, com uma sinceridade surpreendente. Por um momento, não era mais a madrasta cruel, mas apenas uma mulher amarga que fizera escolhas terríveis, movida por inseguranças profundas. Antes que a conversa pudesse continuar, Dona Berenice retornou, anunciando que os documentos estavam prontos para serem assinados. 2 horas depois, com os papéis devidamente assinados e reconhecidos em cartório por um tabelião que fora chamado à fazenda, Solange e o advogado preparavam-se para partir. No momento da saída, parada junto à porta da frente, a madrasta lançou um último olhar para Lara, não de ódio ou ressentimento, mas algo mais complexo, quase como um reconhecimento silencioso de uma batalha perdida, talvez até um adeus definitivo. Ele parece ser um bom homem, disse, indicando Theo com um leve movimento. De cabeça. Melhor do que eu fui para você, com certeza. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Lara jamais receberia dela. Espero que encontre paz, Solange, respondeu Lara simplesmente. Quando o carro desapareceu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira alaranjada sob o sol da manhã, Lara sentiu um peso enorme deixar seus ombros. Era como se o último vínculo com seu passado de dor tivesse sido finalmente cortado, liberando-a para abraçar plenamente o futuro que começava.
a se desenhar diante dela. Como conseguiu todas aquelas informações? Perguntou a Theo enquanto caminhavam de volta à casa principal, atravessando o jardim onde ipês amarelos começavam a florescer, anunciando a chegada da primavera. Tenho amigos no banco e no cartório da cidade. E bem, Ricardo Vasconcelos não é tão cuidadoso com seus documentos quanto deveria ser, especialmente quando está tentando impressionar um potencial sócio, respondeu ele, com um pequeno sorriso que iluminava seus olhos geralmente tão sérios. Digamos que as visitas que fiz à Fazenda Pinheiros nas últimas semanas não foram apenas por cortesia social. Você arriscou muito por mim, disse Lara, parando no meio do caminho para encará-lo. Uma brisa suave balançava seus cabelos e a luz do sol criava reflexos dourados em sua pele morena. Por quê? A pergunta pairou, no ar por um momento, carregada de significados e possibilidades. Theo também parou, virando-se para ela. O sol do meio-dia iluminava seu rosto, destacando a força e a gentileza que coexistiam em suas feições, o contraste entre o fazendeiro poderoso que todos conheciam e o homem sensível que poucos tinham o privilégio de ver. Porque você vale cada risco, Lara. Porque nesses meses você transformou a Fazenda Esperança de um lugar de trabalho em um verdadeiro lar. Porque você me ensinou que confiar não é fraqueza, que vulnerabilidade pode ser força. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seus olhos, de um castanho profundo e sincero, fixaram-se nos dela com uma intensidade que fez o coração de Lara acelerar. E porque eu te amo. Te amo de um jeito que nunca imaginei ser possível. Te amo pelo que você é. Forte mesmo quando tudo conspirava para te quebrar. Gentil mesmo quando o mundo só te mostrou dureza, autêntica num universo de falsidades. A declaração, tão direta e sincera, fez o coração de Lara acelerar ainda mais. Não era a primeira vez que alguém dizia amá-la. Seu pai o fazia constantemente. Mas era a primeira vez que aquelas palavras vinham carregadas de um significado tão profundo, tão adulto, tão transformador. Era um amor que não buscava possuir ou controlar, mas sim elevar e fortalecer. Eu também te amo, respondeu ela, as palavras saindo quase como um suspiro. E isso me assusta. Assusta porque nunca senti algo assim antes, porque tenho medo de perder mais uma pessoa que amo, porque não sei se mereço tanta felicidade depois de tanta dor. Suas mãos tremiam levemente quando as ergueu para tocar o rosto dele, um gesto tão simples, mas tão carregado de significado. Você merece toda a felicidade do mundo, Lara Sena, disse Theo, cobrindo a mão dela com a sua. E se depender de mim, é exatamente o que terá pelo resto da sua vida. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse completamente. Não havia mais fazenda, não havia mais passado doloroso, não havia mais diferenças sociais ou preconceitos a enfrentar. Havia apenas duas pessoas que haviam encontrado no outro exatamente o que precisavam: compreensão, respeito, admiração e, acima de tudo, um amor que transcendia todas as barreiras. O beijo, tão esperado por ambos, foi gentil e apaixonado, ao mesmo tempo, uma promessa silenciosa de um futuro compartilhado, de feridas que seriam curadas juntos, de sonhos que seriam construídos lado a lado. Quando finalmente se separaram, ofegantes e emocionados, Theo repousou sua testa contra a dela, seus olhos ainda fechados como se quisesse guardar aquele momento perfeito para sempre. Acho que Dona Berenice vai ficar muito satisfeita, murmurou Lara com um pequeno sorriso. Ela vem tentando nos juntar há semanas. Theo riu, aquela risada franca e genuína que só ela conseguia provocar. Minha mãe nunca foi muito sutil em suas manobras. Lembra quando ela acidentalmente nos trancou juntos no depósito de ferramentas? Ou quando insistiu que precisávamos verificar juntos aquela cerca no extremo oeste da propriedade, justo ao pôr do sol? Completou, Lara rindo também. Era incrível como, mesmo após a tensão da manhã, podiam encontrar momentos de leveza e alegria juntos. Bem, pelo menos ela tem bom gosto, comentou Theo, beijando suavemente a testa de Lara. Vamos entrar? Acho que depois dessa manhã merecemos um almoço tranquilo.
De mãos dadas, eles caminharam em direção à casa principal, agora verdadeiramente um lar para ambos. O caminho que se abria à frente não seria fácil. Ainda haveria olhares de desaprovação, comentários maldosos, pessoas como Helena, Vasconcelos que não aceitariam ver uma moça de origem humilde conquistar não apenas a posição social, mas principalmente o coração de um dos homens mais cobiçados da região. Mas nada disso importava realmente, não quando tinham encontrado um no outro a força para enfrentar qualquer obstáculo. 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante, realizada nos jardins da Fazenda Esperança, Theo e Lara oficializaram sua união. Não foi um casamento ostentoso, como muitos esperariam do proprietário de uma das maiores fazendas da região, mas uma celebração íntima e significativa que refletia perfeitamente os valores do casal. Um altar improvisado foi montado sob um enorme ipê amarelo em plena floração, criando um dossel natural de flores douradas. Cadeiras brancas foram dispostas em semicírculo, ocupadas por amigos próximos, funcionários da fazenda e alguns poucos familiares de Theo. Dona Berenice, radiante em um vestido azul claro, não conseguia conter as lágrimas de felicidade ao ver o filho finalmente encontrar o amor verdadeiro. Lara usava um vestido simples de renda branca, que realçava sua beleza natural sem extravagâncias. Em seu cabelo, uma coroa de pequenas flores silvestres substituía o tradicional véu. Caminhando sozinha pelo corredor improvisado entre as cadeiras, ela carregava consigo a memória do pai e da mãe que nunca conhecera, mas também a certeza de que estava iniciando sua própria história, sua própria família. Theo a esperava junto ao altar, elegante em um terno claro, os olhos brilhando de emoção ao vê-la se aproximar. Quando suas mãos se uniram, foi como se todo o caminho percorrido, todas as dores, todos os obstáculos, todos os mal-entendidos, tivesse sido apenas uma preparação para aquele momento perfeito. A notícia do casamento entre o poderoso fazendeiro e a jovem de origem humilde correu rapidamente pela região, gerando reações diversas. Muitos celebraram a história de amor que havia nascido das cinzas de uma injustiça. Outros, como Helena, Vasconcelos e sua família, mantiveram distância, incapazes de aceitar que alguém como Lara pudesse ascender socialmente por meio do amor genuíno, não da manipulação. Mas, para o casal, a opinião alheia importava cada vez menos. Juntos, eles transformaram a Fazenda Esperança em um modelo de produção sustentável, implementando muitas das técnicas que o pai de Lara defendia. Criaram programas de capacitação para jovens da região, especialmente moças de famílias vulneráveis, oferecendo não apenas emprego, mas educação e perspectivas de futuro. E em uma tarde de primavera particularmente bela, quando os ipês amarelos estavam novamente em flor, exatamente 1 ano após seu primeiro beijo, Lara entregou a Theo um pequeno embrulho de papel delicado, amarrado com uma fita azul. O coração de Theo acelerou ao abrir o pacote, uma sensação de antecipação tomando conta dele. Dentro havia um sapatinho de crochê, minúsculo e perfeito, feito em lã branca com detalhes em azul claro. "Temos 5 meses para nos preparar", disse ela, com os olhos brilhando de emoção e as mãos repousando suavemente sobre a barriga, ainda quase imperceptível. A notícia encheu Theo de uma alegria que jamais imaginara possível. Ele, que crescera acreditando que as relações eram baseadas em interesses, que o amor verdadeiro era uma ilusão, agora via sua vida completamente transformada pela mulher que chegara em sua fazenda, em circunstâncias tão improváveis. Naquela noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda da casa principal, Theo abraçou Lara por trás, suas mãos repousando suavemente sobre a barriga dela, como se quisesse proteger desde já aquela nova vida que representava a continuação de sua história de amor. "Sabe o que mais admiro em você?", perguntou ele, beijando suavemente o pescoço dela. "O quê?", respondeu Lara, recostando-se no peito forte do marido, sentindo-se completamente segura e amada. "Sua capacidade de transformar dor em força, de encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Você chegou aqui sem nada e ainda assim me deu tudo o que eu precisava." Lara sorriu,
virando-se para encará-lo. O sol poente criava reflexos dourados em seus cabelos e iluminava seu rosto com uma luz quase etérea. Não cheguei sem nada. Trouxe comigo os ensinamentos do meu pai, a certeza de que o amor verdadeiro existe e a determinação de nunca me curvar diante das injustiças da vida. Theo a beijou suavemente. Um beijo que continha todo o amor e gratidão que sentia por aquela mulher extraordinária que o destino colocara em seu caminho. Nosso filho terá sorte de ter você como mãe, murmurou contra seus lábios. E você como pai, respondeu ela, entrelaçando seus dedos nos dele. Seremos a família que ambos merecemos ter. Enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu do cerrado, eles selaram aquele momento com outro beijo, carregado de promessas para o futuro, promessas de um amor que cresceria a cada dia, de uma família construída sobre alicerces de respeito e compreensão, de uma vida onde o passado doloroso serviria apenas como lembrete da força que haviam encontrado um no outro. A Fazenda Esperança, antes um símbolo de poder e solidão, agora pulsava com a energia de um novo começo, de uma família construída sobre alicerces de respeito mútuo, compreensão e, acima de tudo, um amor que havia surgido no momento e, no lugar mais improvável, provando que às vezes os mais belos recomeços nascem das mais difíceis circunstâncias. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lara e Theo tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com essa história de superação e amor verdadeiro, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos no Brasil. Compartilhe suas impressões sobre a Fazenda Esperança nos comentários. O que você achou da jornada de Lara e da transformação de Theo ao conhecer o amor verdadeiro? Estamos ansiosos para conhecer sua opinião. Não perca nossos próximos conteúdos. A próxima história pode ser exatamente o que seu coração está procurando.